Mais um tema do dia na relação do 0-0. O meu nome é Renato Soares. Esta quinta-feira temos connosco Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 0-0, para analisar algumas questões do Futebol Clube do Porto de Francesco Farioli. Luís, começo por te perguntar, tem-se falado muito disto. O 4-3-3 de Farioli é neste momento um ponto assente para o arranque do Futebol Clube do Porto? Sim, cada vez mais isso está evidente. Portanto, o treinador chega, aplica o seu modelo, o que também não é propriamente algo que deixe de fazer sentido, tendo em conta tudo o que correu mal o ano passado, com Anselmi na parte final. E, portanto, volta aqui a um 4-3-3 que, no fundo, também é um bocadinho matriz do Futebol Clube do Porto, muito cimentado no 4-3-3 de Jesualdo Ferreira. Estou a falar em termos de ADN de clube. Farioli, mesmo com outras ideias, com dois interiores, chamemos assim, muito mais box-to-box, mas traz claramente este 4-3-3 que, pelas amostras, houve uma amostra visível, houve várias invisíveis, nomeadamente ontem, voltou a equipa a jogar em 4-3-3 mesmo com algumas ausências. Portanto, Gabri Veiga não jogou e foi substituído por Rodrigo Moura no meio-campo, e depois Borja Sainz também foi poupado e jogou William Gomes, que anda claramente aqui à procura de um lugar no 11, a mostrar que tem capacidade para isso. Mas nas várias vertentes, com vários jogadores, e portanto aqui também poderia haver a questão se poderia ser um Porto de outra forma para beneficiar um Rodrigo Moura a jogar a 10, mas a sensação clara é que é um jogador para encaixar neste 4-3-3 e nestes três de meio campo. Portanto, diria que Farioli, sem qualquer reservas, sem qualquer dúvidas, vai com este plano A, até porque nem sequer vimos um plano B, pelo menos com 11 jogadores, com 10 vimos, mas com 11 jogadores não vimos ainda um plano B do treinador e, portanto, o arranque será garantidamente neste 4-1-2-3, vamos dizer assim. Olhando para a defesa, Luís, que benefícios é que traz agora Jan Bednarek, que chegou do Southampton? O Bednarek vai claramente competir pela titularidade. Perpitos começou muito bem, portanto, mais afirmativo com bola, claramente também num momento emocional e num momento motivacional diferente de Newan Pérez, que, permita uma expressão, foi ao fundo do poço e está agora a sair de lá aos poucos, mas ainda com várias debilidades. E parece-me que nesse capítulo o Perpitos tem dado mais segurança do que o Newan, embora também não me pareça que o Newan seja um caso perdido, é alguém que se está a reabilitar e na verdade um e outro vão precisar de um patrão ao lado. Bednarek vem de um contexto muito diferente, porque normalmente no Southampton lutava para não descer, é verdade, também lutou para subir e conseguiu subir há 2 anos, mas normalmente numa equipa que sofria muitos golos, mas nem por isso uma equipa, e teve vários treinadores que o comprovam pelas suas ideias de jogo, nem por isso um Southampton que era uma equipa defensiva, e muitas das vezes até o Southampton sofreu muitos golos na época passada porque era uma equipa que tentava sempre jogar de igual para igual. Portanto, traz 29 anos e salvo erro 8 épocas de Southampton, quase sempre na Premier. Mais do que as características futebolísticas, e alguém que jogará provavelmente a partir da esquerda, há as características, não é pessoais, mas de liderança que o Porto está claramente a precisar. E creio, também pelo que andamos a tentar perceber, o Bednarek chega muito para isso, para ser a voz de comando, seja dentro de campo, seja no balneário, uma voz de comando que no Porto foi muito subtraída desde a saída de Pep, e os líderes que sucederam ao internacional português não são líderes com o mesmo estofo, com a mesma voz de comando, com a mesma estaleca e experiência também. Portanto, falamos de Diogo Costa, falamos de Stefano Eustáquio, agora com a saída de Marcano também. A saída de Marcano também ainda agudiza isso, embora Marcano diria que em termos de liderança não tinha nada a ver com Pep, mas este Bednarek é alguém que chegou, ontem já fez alguns minutos e tem logo um impacto imediato a comandar a equipa, a orientar os companheiros. Portanto, é um jogador que traz essa voz de comando e essa necessidade que tanto pode ser para coordenar a equipa como pode ser para a blindar em momentos mais complicados, para chegar ao balneário e dar o pontapé no balde que muitas das vezes faltava a este Porto. Ou seja, há a vertente desportiva, mas eu diria que aqui quase a prioridade foi pensar numa vertente de comando, de liderança, de ter um líder que não precisa de braçadeira para chegar à frente e comandar os outros.
Olhando para o plantel de forma macro, Luís, há alguma posição que ainda esteja a precisar de ser reforçada? O Porto atuou com bastante brevidade neste mercado e até olhando para o cenário de não ir outra vez à Champions, de não ter uma grande venda, poder-se-ia pensar que o Porto ia ser muito mais comedido. Portanto, o Porto atacou, e atacou rápido, e atacou de forma eficaz. E nesta altura, a grande questão, eu diria que é do lado esquerdo da defesa, porque tem andado a jogar Zaidu. É verdade que Francisco Moura está lesionado, à partida não vai jogar contra o Atlético de Madrid, mas a intenção é que ele já possa jogar contra o Vitória. Mesmo assim, Zaidu deixa aqui ainda muitas reticências. Ele até esteve em bom plano contra o Twente, mas é um nome que, enfim, olhamos para Zaidu sempre muito mais em fim de linha do que propriamente em alguém que vai ter aqui uma segunda oportunidade. Ainda ontem surgiram relatos de uma eventual proposta espanhola que foi rejeitada por o Zaidu, mas eu diria que uma proposta minimamente simpática leva rapidamente o Zaidu. E depois isso abre uma cratera, nesta altura, abre um lugar, no fundo, para alguém para competir com Francisco Moura. E, portanto, eu diria que com essa saída de Zaidu, e sendo isso também benéfico para o Porto, acho que a posição mais necessitada é o lado esquerdo da defesa para um equilíbrio global do plantel. Claro que depois há também a posição de ponta de lança, em que Namazo nunca foi propriamente um ponta de lança, muito menos à semelhança de Samu, e por outro lado Denis Gul vai sempre mostrando muito pouquinho. E, portanto, também é uma posição que eu acho que se André Vilas-Boas pudesse encontrar um bom negócio, iria claramente reforçar. Mas, insisto, acho que o lado esquerdo da defesa é mais prioritário nesta altura, havendo ainda um pormenor, é que Martim Fernandes também pode ser a alternativa à esquerda, embora, claro, é sempre mais estruturante para a equipa ter dois jogadores por posição e não andar com esses apagares de fogos. Vou voltar aqui à questão tática e às opções de Farioli. Tenho duas questões para ti. A primeira, Rodrigo Moura é quem mais perde, que gostava que me respondesse a isso. E a segunda, qual é que é a grande razão para se dizer tanto que o jovem portista está, entre aspas, amuado? Bem, a questão do Rodrigo Moura é uma questão bastante complexa. Desde logo, posso dizer, pelo que também andei a tentar sondar e a tentar saber, não houve qualquer amu, não houve qualquer pedido a Gabri Veiga para poder ficar com a 10. O Gabri Veiga já tinha isso acordado desde que chegou ao Porto, desde que assinou com o Porto, ainda antes do Mundial. E, portanto, isso nunca foi questão, nem sequer na renovação com o Rodrigo Moura. Portanto, isso não é assunto, pelo que nós percebemos, e Rodrigo, não é assunto para Rodrigo Moura. Depois há a questão de não jogar, e isso aí qualquer jogador... qualquer treinador também quer que um jogador não esteja satisfeito se perceber que não está para jogar ou que vai ser suplente, vindo de uma condição de titular. No Rodrigo Moura vem de ser titular, vem de chegar à seleção, apesar de não te estrear, mas ganhou um título pela seleção, portanto estava na mão de cima. Agora, também pelo que percebemos, não há qualquer tipo de inflamação do balneário por causa disso. O Rodrigo Moura continua com intensidade nos treinos, continua muito dedicado, continua com um sorriso e com a sua humildade, a sua boa disposição nos treinos e nos jogos, e portanto não há questão em relação a Rodrigo Moura, pelo que nós conseguimos apurar ou perceber. E da parte que me compete em termos de análise, eu diria que, na verdade, se calhar este é que era o passo que fazia sentido nesta altura para Rodrigo Moura, porque a Rodrigo Moura, que obviamente quase que posso dizer é um predestinado, é um craque, sem dúvida, é já um dos jogadores com o melhor mercado do Porto, né? À beira de Samu e Diogo Costa, um jogador de um potencial tremendo, uma qualidade tremenda e que em condições normais também poderia e pode ser titular, mas esta etapa não deixa de ser uma etapa interessante de... Ok, Rodrigo Moura provavelmente não vai começar a época a titular, vai começar a época como suplente, vai ter que andar da perna, vai ter que ganhar novos índices de intensidade, vai ter que mostrar mais ao treinador, mas é um jogador que tem uma qualidade inata e que mais cedo ou mais tarde eu diria que vai ser titular. E se calhar quando for titular outra vez, vai ser com outra robustez, com outra maturidade até,
uma maturidade boa, e ele não vai deixar de ser um jogador bastante útil nesta fase inicial, porque não tenho dúvidas que esteja o Porto a ganhar, esteja o Porto aflito, o Rodrigo Moura vai sempre entrar e portanto vai sempre andar ali a poder mostrar serviço para ser opção inicial mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu não quero dizer que pelo seu talento ele tinha que jogar sempre, também pelo que nós percebemos, ele treina de uma forma afincada, portanto não é entre aspas, um baldas, portanto está a fazer o seu caminho, tem 18 anos, é um miúdo, e acredito que esta competitividade lhe vai ser muito mais benéfica a longo prazo do que propriamente o cenário que ele tinha no ano passado, em que de repente o Rodrigo Moura, que pouco contava para Vítor Bruno, de repente é ele e mais 10 para Anselmi, num sistema completamente diferente, em que às vezes era extremo, outras vezes era médio, outras vezes jogava por dentro, outras vezes partia de fora, portanto tudo muito confuso. Percebia-se que Anselmi queria encontrar um modelo também para beneficiar Moura, mas a verdade é que o Porto também nunca jogou com um 10 e por isso eu diria que Moura não perde em termos de mudança tática, porque também não havia um 10 no sistema de Anselmi. Agora, não é um 4-2-3-1, provavelmente um 4-2-3-1 poderia beneficiar mais o Rodrigo Moura. Ainda assim, eu sinceramente, olhando para a equipa do Porto, maioritariamente no campeonato português, o Porto vai jogar com um trinco e vai jogar com 2 box-to-box, e eu acho que isso aí em alguns jogos, se calhar 2 box-to-box vão ser menos necessários do que propriamente ter um box-to-box e ter um jogador mais presente no último terço para ser o abre-latas, para ser o último passo, para ser o que Moura muitas vezes o fantasista que encontra um espaço, atira a baliza e marca golo. Portanto, é um momento podemos dizer, de retração para Rodrigo Moura, mas não é de todo um momento definitivo. Pelo contrário, acho que é uma ótima oportunidade para ele, num nível que se espera bem mais elevado do que ele teve na segunda metade da época passada, em que a equipa andava muito pouco e em que era muito fácil alguém evidenciar-se, entre aspas. Acho que aqui o Rodrigo Moura tem um cenário muito propício para poder crescer, sendo muito importante e sendo a médio e longo prazo, outra vez, a opção inicial no Futebol Clube do Porto. Luís, para terminar, quanto a vendas, é expectável que saia ainda alguém? Bem, a época do Porto foi tudo menos bem conseguida. Eu acho que nesse capítulo André Vilas-Boas já fez aqui, não lhes vou chamar milagre, mas pelo menos conseguiu aqui algumas colocações com valores bem mais sonantes do que nós imaginamos. Claro que há o exemplo de Gonçalo Borges, mas eu acho que o maior de todos é o de Otávio, a forma como ele foi vendido ao Paris FC. Acho que foi um negócio da China. Neste caso, pré-época, podíamos dizer que PP entrava nesta linha e era um jogador claramente vendável. Também o que percebemos é que PP está completamente diferente do que era no final da época passada. Está um jogador completamente motivado e completamente ligado à ficha. Ainda ontem marca e assiste. Portanto, está num momento completamente disparo do que foi esta última época e muito aproximado do que foi o melhor PP nos tempos de Sérgio Conceição. Portanto, é alguém que sobe aqui rapidamente o nível. Isto, diria que é benéfico do ponto de vista desportivo, mas também pode ser bom para uma eventual venda que o Porto precise de fazer ou surja uma grande oportunidade para o fazer, de um PP a arrancar com todo o gás e a poder ser uma oportunidade de negócio de última hora para algum tubarão europeu. Estou-me a lembrar, o ano passado não aconteceu, mas esteve prestes a acontecer, a hipótese do Galeno sair, depois de um arranque brutal que ele fez, a defesa esquerda, não sei se lembram, a marcar muitos golos e de repente valorizou-se imenso no mês de agosto, não saiu por timings ou por menores ou porque o caso dos árabes houve ali uma troca de ideias de repente e também qualquer jogador está sujeito a isso, mas este mês que ainda existe até ao final do mercado de transferências pode catapultar aqui algum nome para uma venda. Agora, acho que se for para vender e poder melhorar o plantel, eu acho que há outro tipo de jogadores mais propícios para isso. Estou-me a lembrar desde logo o Stefano Eustáquio, que perde
espaço neste Futebol Clube do Porto. Estou-me a lembrar até de Namazo, que é enfim, eu nem vou dizer uma eterna promessa, é alguém que se vai arrastando como um suplente já há tempo demais. Para o jogador também não me parece que isso seja benéfico, para o Porto também não é, porque não há evolução em Namazo. E, portanto, há aqui alguns jogadores quase excedentários, não sendo excedentários, isto além de, obviamente, Grujic, mas isso é outra questão, que podem ser ótimas vendas para depois, com esse dinheiro, André Vilas-Boas compor o plantel com outro tipo de opções e com outro tipo de sangue injetado na equipa, diferente destes jogadores que já têm vários anos de Porto e, portanto, é mais difícil também poderem renovar a sua motivação. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. Lembrar ainda que hoje vamos ter um novo episódio do Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências e, claro, um episódio de Destino Saudade com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar, em que o tema principal é a volta a Portugal de 1988.